Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Sérgio Vaz, da Igreja Batista no Crimeia Leste, em Goiânia, e também o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Goiás. É uma alegria poder compartilhar com você as Escrituras. Eu convido que você possa abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. Assim eu leio as Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A importância das Escrituras na nossa formação. O apóstolo Paulo está dirigindo esta palavra a um jovem. E na primeira carta, no capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mas Paulo fala neste texto de 2 Timóteo capítulo 3, que Timóteo, este jovem, ele foi desde a infância forjado nas Escrituras. Ele teve duas mulheres excepcionais, que foram mentoras na infância dele, Timóteo. Sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice. Nós podemos ler isto na primeira carta, ou melhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 5. Pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Pessoas que contribuíram para a nossa formação espiritual. Mas Paulo também, no verso de número 13 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Precisamos reconhecer e agradecer a Deus as pessoas que têm contribuído desde a nossa infância para a nossa formação espiritual. Eu dou graças a Deus porque desde a minha meninice eu tenho pautado a minha vida nas Escrituras. Os meus pais ensinaram as Escrituras. Eu desde a minha infância eu fui aluno da EBD. Eu também fui embaixador do rei. O meu pai era o conselheiro nosso na igreja em Vila Coimbra, lá na década de 70. Então eu sou grato a Deus por esta herança espiritual que recebi dos meus pais. Mas eu sou grato a Deus pelos pastores que me ensinaram as Escrituras, pelas professoras e professores que tive na EBD. Então tudo isso contribuiu para que eu pudesse ter este conhecimento das Escrituras. E a importância de nós termos esta formação e esta informação dentro das Escrituras. Jesus, ele disse para os líderes religiosos: examinem as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. O salmista, no Salmo 1, ele diz da importância das Escrituras e que o homem feliz é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. O próprio Deus exorta Josué, no capítulo 1, dizendo que Josué deveria fazer tudo conforme o livro da lei, e então ele seria bem-sucedido. Então, a Bíblia
é, na verdade, um livro que nos mostra o caminho da salvação. O texto no verso 15 de 2 Timóteo 3 diz assim: que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a Bíblia é o manual para uma vida segura, uma vida feliz, uma vida de prosperidade, de sucesso. Mas a Bíblia é também o livro que nos aponta o caminho da salvação. Elas testificam de Jesus, elas mostram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for por Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo que a Escritura é inspirada por Deus. Deus é o autor da Escritura. E sendo Deus, o Deus eterno, esta palavra não vai passar. Jesus disse que céus e terra passarão, mas as palavras dele jamais iriam passar. Então a importância está na inspiração. Deus é quem inspira as Escrituras. Mas esta inspiração do Deus eterno dá a nós a certeza de que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é eterna. Ela é eterna. Ela mostra-nos o caminho para Jesus. Ela nos direciona. O salmista no Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra nos aponta para Cristo, mas a palavra ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a importância das Escrituras é logo na infância e permanecer nas Escrituras ainda na juventude. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer o seguinte: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A palavra de Deus é importante porque ela nos fortalece. Lembre que Jesus venceu as tentações do diabo porque Jesus estava pautado na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual o valor que a Escritura tem ocupado na sua vida? Você tem permanecido neste tempo de pandemia, de quarentena, que já são 100 dias de quarentena? Nós precisamos estar firmados nas Escrituras. Muitos estão ouvindo muito tipo de mensagem na internet, mas aqui somos advertidos: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Lembre daquilo que você aprendeu na IBD. Lembre daquilo que você está aprendendo na embaixada. Lembre daqueles que têm ensinado a palavra de Deus para você. Agradeça a Deus por esta bênção que é a Bíblia na sua vida, que está moldando você a ser este homem perfeito, este homem habilitado para toda boa obra. Que a Bíblia possa ser poderosa na sua vida, que a Bíblia possa ser o seu manual de sobrevivência e que o Senhor te abençoe e o Senhor, pelo seu Espírito Santo, possa ensinar dia a dia o valor das Escrituras. Amém e amém.